A constituição humana e os eventos futuros. Parte 3. No vídeo anterior, exploramos os eventos ligados à ressurreição e ao juízo final, observando como a Bíblia descreve o despertar dos que dormem no pó da terra e o momento do julgamento diante de Deus. Analisamos a separação entre justos e ímpios, e a esperança da ressurreição para aqueles que estão em Cristo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, damos continuidade a essa reflexão com uma pergunta crucial. Mas os santos não vão para o céu quando morrem. A morte de Estevão apresenta as características exatas vistas na morte de seu Senhor. O texto bíblico diz que Estevão invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Com estas palavras, adormeceu. Atos 7 versos 59 e 60. Seu corpo não adormeceu, mas foi espancado duramente até a morte por apedrejamento brutal, e homens devotos o enterraram. O termo dormem e a realidade correspondente. Não foi o espírito de Estevão que adormeceu, pois ele o entregou ao seu Senhor. Mais tarde, veremos que a alma também não dorme em relação ao outro reino para o qual ela vai na morte. Portanto, o termo adormeceu só pode significar a relação da alma com a vida terrena que ela deixa na morte. Mas, Estevão não foi para o céu quando morreu. Não é verdade que todos os que morrem em Cristo vão para o céu. É a crença quase universal dos protestantes, mas não há base bíblica para isso. Se as palavras de Salomão e o Espírito volte a Deus, que o Deus significam isso, então os santos antes do tempo de Cristo foram para o céu e, como observado anteriormente, não apenas os santos, mas também os ímpios, pois a declaração aplica-se a todos os homens. Há estudiosos que afirmam que, quando o Senhor ressuscitou, ele libertou do Hades os mortos piedosos e os removeu para o paraíso na presença de Deus, e que, desde então, é para lá que todo o povo do Senhor vai quando morre. Em nenhum lugar a Bíblia faz tal declaração, mas é totalmente contra. Devemos perguntar: onde estava a multidão de almas durante os 40 dias anteriores à ascensão de Cristo? Ressuscitadas quando ele ressuscitou, como afirma a teoria, qual era a localização dessas almas durante esse período? Mas sabemos definitivamente que um dos mais renomados homens de Deus do Antigo Testamento não subiu ao céu com o Senhor, pois no Pentecostes, que ocorreu depois da ascensão, Pedro declarou nitidamente que Davi não subiu aos céus. Atos 2 verso 34. Porque Davi foi deixado para trás. Não há razão para pensar que ele foi, pois, no que diz respeito às Escrituras, os outros mortos piedosos também não subiram. Alford traz a seguinte tradução: o próprio Davi, isto é, em contraste com Cristo, e não subiu. Whitby traduz: Davi e ainda e não subiu. O cônego Cook comenta: a alma de Davi ainda estava no estado intermediário. Se Davi tivesse subido apenas algumas semanas antes de Pedro pregar, o apóstolo não poderia ter declarado: Davi não subiu. O aoristo usado no versículo abrange todo o tempo precedente, desde a morte de Davi até o discurso de Pedro. Se a qualquer momento Davi tivesse subido, a ideia e a conclusão do argumento de Pedro teriam deixado de existir. A força persuasiva do argumento residia no fato de que ninguém, exceto Jesus Cristo, havia subido. Portanto, somente ele cumpriu a profecia. Se alguém mais houvesse subido do sepulcro para o trono de Deus, como estaria certo que ele não cumpriu a predição? Em seu grande trabalho sobre o Credo dos Apóstolos, artigo 5, que diz: desceu ao inferno, o bispo Pearson mostra que é muito fraca a base da opinião em questão. Ele diz: a próxima consideração é: se em virtude de sua descida, as almas daqueles que creram nele antes, os patriarcas, os profetas e todo o povo de Deus, foram libertadas daquele lugar e estado em que estavam, e se Cristo desceu ao inferno com este propósito, transladá-las para um lugar e estado muito mais gloriosos e felizes. Essa tem sido, nos últimos tempos da Igreja, a opinião comum da maioria dos homens. Mas mesmo essa opinião, por mais geral que seja, não tem o consentimento da antiguidade, nem a certeza que simula.
por mais de 500 anos depois de Cristo, muitos poucos criam que Cristo libertou os santos do inferno para deixar lá todos os condenados. Muitos dos antigos acreditavam que os santos não foram removidos de lá, e só poucos reconheciam que eles foram removidos. Mas alguns perguntam: o que aconteceu com os que, depois que Cristo ressuscitou, saíram dos sepulcros e apareceram a muitos? Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, que dormiam, ressuscitaram, e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27 versos 52 e 53. Será que foram para o céu com o Senhor? Que respondam aqueles a quem Deus pode ter dado informações particulares sobre o assunto, pois a Bíblia não ensina que eles foram para o céu. Em contrapartida, podemos perguntar: o que aconteceu com Lázaro e as outras pessoas que foram ressuscitadas, conforme descrevem as Escrituras? Foram para o céu sem morrer novamente ou ainda estão na terra? Será que, no devido tempo, não voltaram ao estado de morte, do qual haviam sido temporariamente trazidos de volta para manifestar o poder de Deus? O fato de que Cristo levou cativo o cativeiro. Efésios 4 verso 8. Não sugere que ele tenha levado os mortos piedosos para o céu. A própria ilustração impossibilita a ideia. A ilustração foi tirada da antiga prática de um comandante vitorioso conduzir à capital muitos e os mais nobres de seus cativos acorrentados e exibi-los para a glória do comandante em uma entrada triunfal. De forma alguma, a expressão significa que o inimigo do comandante recuperou do cativeiro alguns que foram levados cativos e voltaram com ele para casa em liberdade. Podemos ver claramente o sentido em Juízes 5 verso 12, de onde a frase é citada em passagens posteriores. Quando o conquistador Baraque retorna da vitória obtida contra Sísera, Débora clama: levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros. As passagens do Novo Testamento comemoram a conquista que o Senhor obteve contra as hostes das trevas. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Efésios 4 verso 8. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, Colossenses 2 verso 15. Que é também o tema do Salmo 68 verso 18, de onde é extraída a citação em Efésios. A ilustração é novamente militar. O salmista descreve Deus entre um exército poderoso. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares e milhares. Salmo 68 verso 17, e em seguida, lemos: levaste cativos muitos prisioneiros. Salmo 68 verso 18, que é frase semelhante anteriormente usada com relação a Baraque. Quando e onde está o paraíso? O paraíso não é a verdadeira habitação de Deus, a casa ou o templo no céu. O significado da palavra não permite a ideia, pois descreve os parques recreativos de um grande homem, digamos um rei. Salomão, usando a palavra, diz: dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e paraísos e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Eclesiastes 2 verso 4 e 5. Os parques não eram as casas. Como os vinhedos, os parques estão a certa distância do palácio. Na Septuaginta, a palavra é usada para aludir ao jardim do Éden. Paulo diz que foi arrebatado ao paraíso. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12 verso 4, o qual, em vista do significado da palavra, não quer dizer o céu dos céus onde Deus tem sua própria habitação especial. A palavra arrebatado não é exata, pois a palavra grega arpazó não indica a direção. Tampouco é certo que por paraíso ele se refira ao terceiro céu, ao qual, segundo o versículo 2, ele fora levado, porque no versículo 1 ele já dissera que estava prestes a falar de visões, não de apenas uma visão, apesar de que ele só mencionou uma, a menos que o paraíso e o terceiro céu sejam duas visões distintas. Mas, se o artigo definido o paraíso aponta para uma região que é predominantemente o paraíso,
E se o paraíso está nas regiões superiores, então o que se conclui? Nada, no que diz respeito ao nosso tema. É certo que nem todos os santos vão para o paraíso quando morrem. Paulo está usando a experiência como prova de que tinha sinais excepcionais de que ele era apóstolo, o que caracteriza que a experiência é excepcional e não geral. O fato de um evento incomum acontecer com um cristão durante a vida não é prova de que acontece com todos os cristãos quando morrem. O artigo definido o paraíso não especifica o sentido de uma região nos céus, porque Cristo usou quando disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 verso 43, e é indiscutível que naquele dia Cristo não foi às regiões celestiais, mas ao Hades, as regiões inferiores da terra, Efésios 4 verso 9. Portanto, a região de bem-aventurança do Hades, o seio de Abraão. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Lucas 16 verso 22, era o paraíso. Nós, os seguidores do Senhor, sentimos que uma região que era adequada para ele no estado de morte é adequada para nós. No que diz respeito ao significado da palavra, pode haver muitos paraísos, como disse Salomão, fiz parques e paraísos. Portanto, pode ser que o paraíso de Deus, onde está a árvore da vida, de cujo fruto os santos que venceram as batalhas da vida terão o privilégio de comer, esteja no céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2 verso 7. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras e no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22 verso 14. Mas, seja como for, quanto ao nosso desfrute do paraíso, a cena está no futuro, não no presente, e não envolve o lugar e o estado dos mortos. O Senhor Jesus em sua presença universal não está apenas no céu, está também no meio de 2 ou 3 santos vivos que se reúnem em seu nome na terra. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18 verso 20. Está também no Hades, aquele que desceu, subiu, para encher todas as coisas, para ocupar o universo, para impregnar tudo com a sua presença, como o perfume do bálsamo encheu a casa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. João 12 verso 3, onde é usado o mesmo verbo que em Efésios 4 verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Efésios 4 verso 10. Portanto, sem desocupar o seu lugar à direita de Deus, ele pode apresentar-se pessoal e repetidamente a seu servo encarcerado e em apuros na terra. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem! Pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Atos 23 verso 11. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. 2 Timóteo 4 verso 16 e 17, e também pode comunicar-se com os mortos, como veremos em breve. A alma, libertada das tramas do corpo debilitado e transtornado de nossa humilhação, pode apreciar essa presença com mais intensidade e desfrutá-la com mais alegria. Paulo estava coberto de razão ao dizer que partir e estar com Cristo seria muito melhor do que ficar acorrentado dia e noite a um soldado pagão grosseiro, como era naquele tempo a sua situação angustiante. Filipenses 1 verso 23. Observemos que o apóstolo não está fazendo a afirmação geral de que o morrer é lucro. A afirmação foi feita estritamente acerca de si mesmo. Ele acabará de declarar sua ardente expectativa e esperança de que Cristo continuasse a ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nem todo crente vive com esse propósito firme e supremo.
Nem todo cristão dedicou o corpo a Cristo, a ponto de estar tão disposto à morte quanto à vida. Em seguida, Paulo acrescenta: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1 verso 20 e 21. Sem dúvida, é verdade para quem vive com o objetivo de engrandecer a Cristo, mas não diz respeito aos crentes que não vivem assim, por exemplo, aqueles que são eliminados prematuramente em seus pecados, como aconteceu com Ananias e Safira e os maus cristãos vivos da igreja em Corinto. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Atos 5 verso 1. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. 1 Coríntios 11 verso 30. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.